Oi pessoal, mais uma vez aqui com vocês, continuando aqui com a pergunta número 175 de O Livro dos Espíritos, que nós colocamos aí o vídeo, a respeito da pergunta, no vídeo anterior, e que nós vamos continuar com a pergunta número 175A, que continua falando a respeito da condição do espírito e as suas vantagens ou desvantagens em habitar a Terra, Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? A pergunta anterior estava perguntando se haveria alguma vantagem em você reencarnar na Terra. Isso considerando outros planetas iguais à Terra. Se seria melhor aqui do que em outros. E os espíritos disseram que não, que a vantagem não existe, que pode ser reencarnado aqui, pode ser reencarnado em outro planeta. O importante é que o espírito reencarne. E a pergunta 175A, Kardec questiona se seria melhor para o espírito, se ele seria mais feliz se ele não reencarnasse. E os espíritos dizem, não, estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Vamos entender um pouquinho, gente, dessa questão de caminhar para Deus? Vou colocar o livro aqui de lado. Porque muitas vezes a gente não entende essa questão de encaixar aí a questão de Deus, da existência de uma inteligência superior que nos criou na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu estou falando para pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam como que funciona isso. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas discutirem com os ateus, com pessoas que não têm religião, tentando incutir nelas a questão da Bíblia, que não vão conseguir, porque a Bíblia é um livro de interpretação. Você tem que ler, interpretar, saber o que ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu e onde foi que ocorreram os fatos. A partir daí você consegue trabalhar as pessoas, a inteligência das pessoas, para que elas possam entender. E aí, no Espiritismo, como a Bíblia não é assim, é um livro essencial, porque tem o Evangelho, tem os ensinamentos de Jesus e tudo, mas nem tudo que está na Bíblia, para nós espíritas, é algo assim primordial, é algo assim que tem que acreditar, pronto, e acabou. Para nós, a Bíblia também é um livro histórico, um livro de mensagens e passagens de um tempo passado que é importante para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia, mas muitas coisas são explicadas e são acrescentadas pelos espíritos depois nas obras espíritas. Então, a reencarnação aqui na Terra, ela vai trazer para nós oportunidades maravilhosas da gente crescer, a gente aprender, a gente conviver com as pessoas, assim, que tiveram existência conosco em outras vidas, conviver com as pessoas novas, com pessoas novas, tendo novas amizades, novos aprendizados. E é muito importante aqui a gente vir aqui e trabalhar o nosso crescimento espiritual. Não podemos entender a Terra apenas como um mundo de tormenta, um mundo de sofrimento, de angústia. A Terra também é um mundo onde se aprende muito, onde se consegue entender muitas coisas. Basta que tenha um pouquinho de tino, de inteligência, um pouquinho de força, no sentido de força de vontade para entender, para buscar e para saber. Então, essa pergunta número 175A, complementando a pergunta número 175, ela abre essa questão que se eu não descer aqui, nesse planeta Terra, ou em outro similar, para aprender, para desenvolver, o espírito vai demorar muito para poder evoluir. Vai passar muitos e muitos séculos no plano espiritual e não vai aprender o que ele aprende aqui em 80 anos, 100 anos de vida aqui na Terra. Porque aqui se faz a prova, aqui se faz o teste, aqui se faz uma pressão imensa sobre o espírito, que tem um corpo sensível à dor, às dificuldades, ele tem a convivência com pessoas difíceis, que mesmo que essas pessoas não estão na mesma sintonia que ele em questão espiritual, mas por estar na Terra, envergando um corpo físico, elas ficam visíveis e palpáveis, como é natural. E aí nós vamos conviver com essas pessoas. E essa convivência traz aprendizado, tanto para nós,
que talvez estejamos na posição de pessoas que são perseguidas, quanto para aqueles que talvez estejam na posição de perseguidores. Quando eu digo assim, nesse tipo de prova aqui na Terra, nesse tipo de provações e dificuldades aqui. Em questão de entender, gente, que o Espiritismo, ele abre um leque de informações muito grande para a gente poder compreender as coisas. Eu estava pensando aqui esses dias sobre a questão da inteligência artificial, que ela já é prevista pelos espíritos lá atrás, quando eles afirmam que a humanidade iria desenvolver em determinado momento a certo ponto de poderem obter de forma melhor, de forma mais categórica, né, através da ciência, elementos que a livrassem do sofrimento físico, das dificuldades, e é o que a gente pode prever, né, em um futuro próximo. Teremos um mundo onde a movimentação tecnológica vai livrar o homem do padecimento, da questão do trabalho em serviço forçado, vai livrar o homem em muitas outras serviços perigosos, né? Por exemplo, vai se poder fazer cirurgias à distância, como já se pode, mas com muito mais precisão. Através dessa inteligência artificial, o homem poderá um dia galgar o espaço, né? Construir cidades em outros planetas, né? Como em Marte, por exemplo, que não tem como o ser humano morar em Marte, mesmo se ele quisesse. Ainda não há tecnologia para isso. Mas se avançar essa questão da IA ou da inteligência artificial, robôs poderão ir para lá, né, construírem o planeta de forma que o ser humano possa residir lá, produzir oxigênio, criar um sistema que possa segurar esse ar, que possa criar cidades, né, artificiais, né, no sentido de as pessoas poderem ir para lá sem sofrer a questão da radiação que vem do Sol, que a Terra não tem radiação forte do Sol por causa do seu sistema, né, que ela tem uma espécie de ímã em seu centro que repele a radiação que vem para a Terra. Então, se o homem não destruir o planeta, né, porque tema em guerras, tema em dificuldades, em problemas, destruir uns aos outros, né, e se odiarem, se o homem não destruir o planeta, se a gente conseguir passar por esses momentos de dificuldade, nós teremos então vencido e a partir daí teremos a oportunidade de ter um mundo maravilhoso. Muito embora o sofrimento vai continuar a existir por muito tempo, as doenças, as dificuldades ainda existirão, mas vai diminuir à medida que o tempo for passando, que as pessoas forem aprendendo, o homem vai aprender, né?